Quando pensamos no mundo do narcotráfico, vem à mente nomes como El Chapo ou Pablo Escobar. Porém, existem algumas mulheres que também movimentaram o mundo dos ilícitos, mas como tudo tem um preço, acabaram não saindo muito bem dessa. Veja uma lista de mulheres traficantes que foram brutalmente eliminadas pelos rivais. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Nascida em 2001, Landy Párraga era uma equatoriana deslumbrante, cuja beleza a levou a trilhar o caminho das passarelas. Em 2022, ela competiu no Miss Equador, representando sua província com um charme que conquistou olhares e corações. O concurso impulsionou sua popularidade nas redes sociais, onde Landy brilhava como digital influencer. Suas postagens eram recheadas de luxo, roupas de grife, viagens exclusivas e, claro, uma beleza de tirar o fôlego, o suficiente para atrair mais de 170 mil seguidores. Mas o glamour escondia um lado sombrio. O dinheiro por trás das bolsas caras e das festas luxuosas não vinha apenas das suas publis. Na verdade, quem bancava tudo era Leandro Norero, um dos narcotraficantes mais poderosos do Equador, e também um homem com quem Landy se envolveu romanticamente. Além disso, ela passou a administrar o tráfico em uma região, se tornando sócia no negócio ilegal. Leandro foi morto em 2022, dentro da prisão onde estava encarcerado, e o destino de Landy acabou sendo igualmente trágico. Em 2024, ela foi alvejada friamente dentro de um restaurante. Os rumores logo se espalharam. Leandro era casado quando começou o caso com Landy, e o assassinato teria sido um ato de vingança da esposa traída. O erro fatal de Landy ter marcado a localização do restaurante em uma postagem nas redes sociais foi suficiente para os criminosos, supostamente enviados pela esposa de Leandro, encontrarem e executarem a jovem sem dó nem piedade. A polícia começou a desconfiar desse desfecho macabro após encontrar uma mensagem no celular do narcotraficante falecido, enviada a um amigo antes da sua morte. Nela, ele escreveu: "Se minha mulher ficar sabendo sobre ela, eu me ferro." E parece que ele estava certo. Em outubro de 2020, Kailane Cavalcante foi dada como desaparecida na cidade de Marituba, que fica na região metropolitana de Belém, e alguns dias depois seu corpo foi encontrado já sem vida em um matagal de difícil acesso. Dias depois, um vídeo começou a circular na internet mostrando a jovem sendo interrogada, julgada e executada por bandidos numa espécie de tribunal do crime. Confesso sim que a Juliana jogava costela, dava os caras. Lá, ela foi condenada por passar informações de uma organização criminosa para a polícia. A jovem havia sido sequestrada junto com outra garota, mas apenas Kailane sofreu tal julgamento paralelo e apenas 5 dias depois, os dois autores do crime também foram para a vala depois de entrarem em confronto com a polícia durante uma operação. Mayara da Silva vivia em Arapiraca, Alagoas, e tinha um passado tão perigoso quanto sedutor. Ela era amante de Fernando Coringa, um dos traficantes mais temidos da região, até que ele foi morto em 2016 durante um confronto brutal com a polícia. Depois da morte de Fernando, o submundo do crime entrou em ebulição. Os comparsas começaram a se desentender, disputando o controle do território e dos negócios ilícitos. Mas Mayara, com uma frieza calculada, continuou vendendo as substâncias do finado sem que o resto do grupo soubesse. Ela jogava um jogo perigoso e sabia disso. Em paralelo à vida do crime, a bonita mulher alimentava um sonho sem influencer e postava vídeos dançando nas redes sociais, exibindo charme e confiança aos seus mais de 20 mil seguidores. O problema veio quando Mayara resolveu ampliar seu negócio,
começando a vender em um bairro que não estava autorizado pelo grupo criminoso. Foi um erro fatal. Em 2020, aos 24 anos, o preço por ultrapassar os limites foi brutal. Naquela noite, a mais nova traficante da área pilotava sua bis pelas ruas de Arapiraca quando um carro misterioso se aproximou. De dentro, os tiros vieram sem aviso prévio e foram certeiros. A viúva do crime foi executada ali mesmo, sem chance de defesa. No fim, a criminosa brincou demais com o perigo, e o perigo não costuma perdoar. Mix Padilla era casada com Ivan Segura e ambos faziam parte do grupo Los Tilines, um grupo armado pertencente ao cartel do Golfo de Tamaulipas, uma das organizações de tráfico de drogas mais antigas do México. A mulher sempre dava as caras nas redes sociais como se não fosse procurada, até que uma noite postou um vídeo no TikTok em que aparece usando um colete com as iniciais do grupo criminoso, enquanto estava no banco de trás de um carro acompanhada de outros membros, sem fazer ideia de que esse seria seu último registro em vida. Isso porque minutos depois, o carro foi interceptado pelo exército, onde um confronto foi iniciado, e tanto ela quanto os outros 4 passageiros do veículo acabaram sem vida. Sabrina Duran Monteiro ficou popular no TikTok depois de postar vídeos cantando e dançando reggaeton de dentro de um presídio, onde ela estava guardada por tráfico de drogas. A chilena era conhecida como narco-reina, ou seja, a rainha do tráfico, em Santiago, onde liderava um cartel gigantesco com diversas atividades ilícitas relacionadas à venda de entorpecentes. Sabrina conseguiu acumular quase 500 mil de seguidores e depois de cumprir parte da pena foi liberta, porém apenas um mês depois ela foi confrontada por bandidos. A magnata do pó até tentou fugir em seu carro, porém o veículo foi encontrado horas depois todo queimado, com o corpo da rainha sem vida nas proximidades. Segundo a polícia, a ação feita por bandidos foi para que Sabrina não retornasse ao comércio que já havia sido dominado por outra facção local. Quem chega a ostentar armas banhadas a ouro nunca imagina que uma hora a cobrança vai chegar com tudo. Foi o que aconteceu com Maria Guadalupe Esquivel, também conhecida como La Catrina, que tinha apenas 21 anos, quando foi dessa para melhor depois de ser atingida no pescoço por um tiro em uma operação do exército mexicano. Maria liderava um grupo que realizava execuções a mando do cartel de narcos que fazia parte, assim como organizava sequestros e distribuição de entorpecentes. Ela ficou marcada pela polícia depois que liderou uma emboscada que acabou com a vida de 13 agentes da Força de Segurança Mexicana. Dona de um verdadeiro império composto até mesmo por fuzis dourados, a narcotraficante se envolveu no conflito e até chegou a ser socorrida pelos soldados, mas não resistiu aos disparos, deixando a vida do crime junto com sua própria. Fernanda Chaves Pinho ficou conhecida como Barbie do tráfico por fazer parte de uma organização criminosa aqui de Manaus. Ela usou grande parte da grana ilícita para mudar seu visual por completo, se tornando outra pessoa, e foi justamente a nova aparência que rendeu o apelido pela qual ela ficaria famosa. Mas na verdade a mulher de 25 anos se chamava Fernanda Caroline Chaves, não era nem loira e nem tinha olhos azuis. Ela levava entorpecentes para vários estados e até mesmo para fora do país, mas seu maior erro foi quebrar as regras do mundo do crime. Acontece que aos 25 anos, a Barbie resolveu mudar de uma facção para outra, carregando diversas informações privilegiadas dos antigos parceiros para o novo grupo, o que foi tido como traição. O resultado não poderia ser diferente. Fernanda foi executada a tiros durante uma disputa de território entre as organizações criminosas, encerrando de uma vez por todas a sua atuação no tráfico manauara.
As irmãs gêmeas, Amanda e Amália, de 18 anos, foram executadas em Pacajus, no Ceará, depois que começaram a trabalhar como uma espécie de agente duplo entre duas facções. Até onde se sabe, as jovens eram envolvidas com um grupo criminoso, porém estavam fazendo uma grana como informantes para membros de uma facção rival, e assim que foram descobertas, entraram na mira dos ex-parceiros de crime. Não demorou muito para que um dos membros fosse acionado para queimar arquivo, e assim um vídeo da execução das irmãs foi gravado para servir de exemplo para qualquer outro participante que cogitar fazer o mesmo. Aposto que quando você pensa na Hello Kitty, não é essa imagem que vem na mente. Isso porque essa é Rayane Cardoso da Silveira, a Hello Kitty do crime, uma gerente do tráfico de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Ela começou a vida criminosa quando ainda tinha 15 anos e por isso ganhou o apelido marcante, se envolvendo em pequenos crimes de roubo e furto. Não demorou muito para se aproximar de facções e acabar ganhando fama no mundo do tráfico. A Hello Kitty já havia tentado deixar a vida louca para trás, se converteu e entrou para a igreja, porém não durou muito e em poucos meses já estava acompanhando o pai e traficante Alessandro Moura novamente. Só que em 2021, aos 21 anos, Rayane foi atingida pela polícia no meio de uma operação no morro em que operava e faleceu na mesma hora. Você já ouviu falar na La Patrona? Esse é o codinome de Marisha Lemos Pérez, a baronesa do tráfico de drogas na Guatemala. Ela é considerada uma das maiores chefes do crime da América Latina, controlando uma quantidade gigantesca de ilícitos que são distribuídos para países que vão desde o Chile até os Estados Unidos, movimentando um montante de dinheiro difícil de ser calculado. A patroa não foi morta, mas foi presa e condenada a 94 anos de prisão. Mas a bicha era tão ruim que em 2016 conseguiu fugir disfarçada de agente penitenciária, mas acabou sendo pega algumas semanas depois. Já sua irmã, Maíra, não teve a mesma sorte, se é que podemos chamar assim, porque ela sim foi assassinada por um grupo de homens armados que seriam concorrentes da organização que Marisha comandava no país e que também tinha envolvimento com o tráfico. A patroa segue encarcerada, mas tenta reabrir o caso para recorrer e cumprir em liberdade. Pablo Escobar é um dos nomes mais conhecidos do mundo do narcotráfico e certa vez ele disse: "O único homem de quem tive medo na vida foi uma mulher chamada Griselda Blanco." A brincadeira se referia a uma famosa chefona colombiana, considerada a madrinha do cartel de Medellín, um dos mais influentes das décadas de 70 e 80. O medo de Escobar era justificado, já que diziam que o poder subiu a cabeça de Griselda, a ponto dela mandar pessoas para a cova quando simplesmente não gostava do jeito que tinham olhado para ela, vê se pode. Seu grande trunfo foi enviar jovens mulheres com quilos e mais quilos de entorpecentes para os Estados Unidos, o que rendeu muito dinheiro para que ela investisse em armamento e em membros para sua organização. Mas claro que isso tudo gerou um número gigantesco de inimigos, tanto na Colômbia quanto em Miami, onde viveu alguns anos da sua vida, até ser finalmente presa e condenada a 15 anos de prisão. Em 2012, Griselda já estava livre e vivendo na Colômbia, quando foi a um açougue, sendo surpreendida por tiros vindos de 2 homens. Assim, ela faleceu aos 69 anos de idade. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.